cerimónia histórica realizada em Lisboa, Portugal, líderes e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tiveram a companhia de diversos responsáveis cívicos para testemunharem o início do primeiro templo do país. O elder Patrick Kieran, presidente da Igreja na área da Europa, que presidiu a cerimónia, descreveu este evento marcante como uma grande bênção para os membros da Igreja portugueses. Então, bem-vindos a esta reunião de liderança da nossa conferência Destaca. Queremos fazer todos muito bem-vindos e também queremos só relembrar alguns aspectos. Então, esta reunião vai estar a ser presidida pelo Presidente Luís Cordeiro, vai estar a ser dirigida por mim e vamos ter como regente o irmão Bruno Silva e vamos começar por cantar o hino 142, Nossa Lei a Trabalhar. Logo a seguir iremos escutar uma oração por parte do irmão Amaro Graça. Sem quartel, viver é batalhar. Portanto, vinde, meus irmãos, nossa lei é trabalhar. Nossa lei é trabalhar, trabalhar. Trabalhar com alegria e cantar. Pois para nós e nossa grei, trabalhar é sempre a lei. Não há preguiça entre nós, saibamos bem lutar. Que a luta é longa e dura, mas nossa lei é trabalhar. Nossa lei é trabalhar, trabalhar. Trabalhar com alegria e cantar, pois para nós e nossa grei, trabalhar é sempre a lei. Em toda hora e lugar, contente hei de estar, pois trabalhando sou feliz, nossa lei é trabalhar. Nossa lei é trabalhar, trabalhar, trabalhar com alegria e cantar, pois para nós e nossa grei, trabalhar é sempre a lei. Na luta contra o tentador, não há desanimar, por isso avante, meus irmãos, nossa lei é trabalhar. Nossa lei é trabalhar, trabalhar. Trabalhar com alegria e cantar, pois para nós e nossa grei, trabalhar é sempre a lei. Nosso Pai Celestial, agradecemos imenso pelo privilégio que nos concedes de viver neste dia. Podemos estar aqui na capela reunidos como sacerdócio e podemos ser instruídos e fortalecidos através das mensagens que vamos ouvir. Rogamos que o Teu Espírito possa continuar entre nós, que nos abençoes para sermos pessoas cada vez melhores, possamos fazer aquilo que Tu esperas de cada um nas nossas responsabilidades. Pedimos também que possas abençoar as pessoas que estão a sofrer e que possas abençoar a Igreja em geral, começando por o Teu profeta e todos os irmãos e irmãs, cada um de acordo com as suas necessidades. São estas coisas que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou então agora partilhar convosco o pensamento. Eu gostava de falar convosco um bocadinho sobre uma palavra que é um dos atributos de Cristo e que realmente é algo que
nós consideramos muito importante para todos nós, não só enquanto líderes, mas enquanto discípulos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou só aqui abrir para vocês algo que eu encontrei que me diz muito que se encontra no Pregai o Evangelho. O princípio que eu quero partilhar convosco fala um pouco sobre a virtude, não é? Então, quando nós ponderamos sobre esta palavra virtude, só aqui abrir isto para vocês. Várias coisas podem vir à mente, mas eu gostava de ler para vocês uma definição que se encontra em Pregar o Evangelho. E diz o seguinte: a virtude se origina em seus pensamentos e desejos mais profundos. É um padrão de pensamento e conduta baseado em elevados padrões morais. Como o Espírito Santo não habita em tabernáculos impuros, a virtude é um pré-requisito para que recebamos a orientação do Espírito. O que você escolhe pensar e fazer quando está sozinho e acredita que ninguém está observando é uma medida muito importante de sua virtude. As pessoas virtuosas são espiritualmente limpas e puras. Elas se concentram em pensamentos dignos e inspiradores e colocam para fora da mente os pensamentos indignos que conduzem a ações impróprias. Elas obedecem aos mandamentos de Deus e seguem o conselho dos líderes da Igreja. Oram, pedindo forças para resistir à tentação e fazem o que é certo. Arrependem-se rapidamente de seus pecados e erros. Vivem de modo a serem dignos de uma recomendação para o templo. Não é? Então, porquê este princípio da virtude? Porque é muito difícil, qualquer um de nós, enquanto líderes ou enquanto condutores de homens, estarmos realmente em sintonia com o Senhor se não estivermos completamente limpos. E o Senhor espera de nós que nós possamos ter esse tipo de padrão, esse tipo de conduta constantemente. E como nós sabemos, também virtude não é algo apenas que se adquira ou que se tenha momentaneamente. É algo que tem que fazer parte de nós. É algo que tem que ser condizente e que tem que ser parte daquilo que nós somos enquanto pessoas. E é isso que nós esperamos de todos vocês, de nós próprios, como é óbvio, mas também de todos vocês. E queríamos convidar todos os irmãos a que realmente possam sempre se lembrar de fazer aquelas pequenas coisas a cada dia que permitam a que a virtude seja uma constante nas nossas vidas. Okay? Gostava também de relembrar um outro princípio. E este princípio tem a ver também com aquilo que nós precisamos fazer para podermos manter os nossos pensamentos, a nossa vida, sempre e possamos sempre estar com a virtude em nós. E vou pedir-vos então que possam também abrir em 2 Néfio 32, 2 Néfio 31, versículos 19 e 20. E nesta escritura nós temos aqui estes 2 versículos que nos lembram um pouco daquilo que realmente o profeta Néfio nos quer partilhar connosco e aquilo que ele nos disse que nós devemos fazer. E diz o seguinte: e agora, meus amados irmãos, depois de haveres entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até ao fim, eis que assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Não é? Então são estes pequenos... são estas pequenas coisas que nós temos que nos lembrar de fazer. Okay? É lembrar-nos que nós realmente temos que estar sempre firmes na nossa fé no Salvador Jesus Cristo e garantir que nós vamos fazendo a nossa parte nas pequenas coisas que precisamos a cada dia. Já agora, antes de terminar, gostava só de perguntar-vos, quando vocês pensam naquelas pequenas coisas que nós temos que fazer a cada dia para podermos manter a nossa virtude e mantermos sempre em sintonia com o Espírito do Senhor, o que é que vos vem à vossa mente? Começar o dia com uma oração. Essa é uma das coisas. Outras coisas que vocês se lembram? Ler as Escrituras. Aqui fala um bocadinho sobre a importância de nós banquetearmos com a palavra de Cristo. Que outras coisas podemos fazer, irmãos? Cantar o hino. Muito bem. O que mais? Aplicar a caridade. Muito bem.
Então estamos a falar em pequenas coisas que nós podemos fazer: oração, ler as escrituras, cantar hinos e aplicar a caridade. Queria só relembrar que todos estes princípios que nós temos a falar, primeiro nós temos que aplicar, garantir que aplicamos a nós próprios, logo a seguir temos que aplicá-los aos nossos familiares e depois àqueles que são próximos de nós. E nem sempre isso significa que sejam logo os membros da igreja, né? Às vezes é as pessoas que estão no nosso trabalho, são as pessoas que estão na sociedade. Como é óbvio também que os membros da igreja não é diferente. É óbvio que nós temos que o fazer, não só pelo chamado que temos, mas também pelo convênio que temos e, sinceramente, porque somos humanos, né? E devemos praticar a caridade para com todas as pessoas. Peço desculpa. Então, pronto, são pequenos pormenores, algo que eu me esqueci de fazer, desligar o telefone. Seja como for, eu queria só então terminar o meu pensamento para não estender muito e dizer-vos que eu sei realmente que nós temos mesmo que fazer a nossa parte no tocante a sermos pessoas virtuosas e para que realmente a cada dia nós possamos estar em sintonia com o Senhor e para realmente nós podermos fazer a sua obra avançar, porque é por intermédio desse mesmo poder, que é o poder do Espírito Santo, que nós conseguimos fazer a vontade do Senhor. O meu convite para vocês é que realmente não se esqueçam de fazer aquelas pequenas coisas que parecem simples e que às vezes por serem simples nós começamos a descurar, como oração, a leitura de escrituras e garantir que nós guardamos os convênios que nós temos com o Senhor. Eu queria deixar este pensamento e estas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Sou muito grato à presença da Estaca ter-me feito este convite. O Presidente Luís Cordeiro convida-me para que pudesse dizer algumas palavras para vós. Há algo que é muito querido na minha vida e tem sido acompanhado. Felizmente tenho tido essa oportunidade de poder realizar este meu grande desejo, que é de frequentar a casa do Senhor. E muitas vezes eu penso que esta maravilhosa obra que podemos fazer na casa do Senhor deve ser estendida a todos os irmãos, àqueles que nós podemos, enquanto membros da Igreja, enquanto irmãos em Cristo, abraçar e tocar na vida deles por intermédio desta grande obra. Eu tenho um amigo muito querido na Igreja, é o nosso Presidente da Estaca. Ele é uma das testemunhas do selamento com a minha esposa. É algo que me toca muito, não pelo ser ele o meu amigo, mas pelo ele ter proporcionado para mim essa oportunidade de ir à casa do Senhor após o meu ano de batismo. Ele estava lá no dia do meu selamento. Foi um grande ensinamento que ficou e vai perdurar para o resto dos meus dias. E eu sei que esta é a obra do Senhor e só podemos fazer essa obra se engajarmos neste desejo, nesta visão que o Senhor tem para toda a humanidade. Por isso eu pedi ao irmão Samuel que pudesse então passar os meus slides. Vamos falar um bocadinho sobre o propósito dos templos. E agradeço já também ao Presidente Nós Alta ter introduzido aqui o meu discurso. Nós não combinámos, mas ele fez-lo. Vou guardar um bocadinho que o irmão Samuel está a introduzir o PowerPoint. Então, porquê é que nós temos templos? Nós temos templos porque o Senhor assim o designou. O Senhor assim sabia que era uma das coisas mais importantes que nós podíamos fazer enquanto membros nesta terra, era estar junto dele. Para estarmos junto dele, nós precisaríamos passar por algumas ordenanças. As Escrituras ensinam em Moisés 1:39: pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Doutrina e Convênios também podemos ler em 138:41. Denunciando a grande obra a ser realizada nos templos do Senhor, na dispensação da plenitude dos tempos, para a redenção dos mortos e o selamento dos filhos aos pais, a fim que a terra toda não fosse ferida com uma maldição e totalmente destruída na sua vinda. Em Doutrina e Convênios podemos também ler: pois eis que eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo até ao fim do mundo e por toda a eternidade. Pois em verdade celo sobre ti com exaltação e preparo-te um trono no reino do meu Pai, com Abraão teu pai.
templo é que podemos receber este ensinamento. E fazemos convénios e são-nos prometidas bênçãos. Recebemos as ordenanças que nos permitem voltar a viver na presença de Deus. Agora gostaria que pudéssemos ver um vídeo, e eu pedi ao irmão Samuel que pudesse então passar um vídeo. Quando pensamos nas pessoas da ala que podemos indicar para os consultores de história da família, todos têm a oportunidade de sugerir alguém. Uma das famílias que me vem à mente é a família Dolphiny. Eles estão animados agora e têm muito entusiasmo. Seria ótimo colocar um pouco do trabalho de história da família na vida deles. Minha mãe me levou para a igreja, fez com que eu fosse batizado pelos missionários e tudo mais. Eu meio que me afastei, eu tive problemas pessoais na época. Michael foi batizado há 7 anos, mas nunca recebeu o sacerdócio aarônico e ficou inativo em poucos meses. Depois, muitos anos depois, ele se casou, sentiu falta do evangelho em sua vida e voltou para a igreja. Depois que nossos filhos começaram a crescer, decidimos começar a ir para a igreja. Tínhamos amigos e gostávamos de como seus filhos eram bem educados e como eles os criavam. Eles disseram que era por causa da igreja, então começamos a frequentar. Ele tinha recebido o sacerdócio aarônico. Tinham 2 lindos filhos e estavam só começando no caminho da exaltação como família. Michael e Jessica estão enfrentando alguns desafios porque Michael está se reativando e Jessica está tendo sua primeira experiência como membro da igreja. Às vezes é difícil. E essas ordenanças são necessárias, ok? Eu gostaria de começar pelo lado do meu pai. Ele não fala muito sobre isso, então é mais misterioso do que o lado da minha mãe. Seria ótimo se, durante este ano, eles levassem um nome da família para fazer batismos no templo. Isso não só lhes daria uma experiência com a história da família, mas os deixaria focados no templo. E sabe o ano, as datas de nascimento? Tá bom, eu faço. Obrigado, pai. Tchau. Eu não sei o que espero encontrar. Eu espero encontrar familiares que não conheço. Espero encontrar alguém que tenha sido membro da igreja. Mas eu não sei se vou conseguir. Seria muito legal se eu conseguisse. Então, escolheu esse registro porque provavelmente é ele. Somos ensinados no Evangelho que, se você se esquecer de si mesmo no serviço ao próximo, vai se encontrar. A história da família é uma forma concreta disso. Viu só? Então olhe para todos esses que eu abri. Tem os ícones do templo aqui. Então, não só os encontrou, mas eles foram selados. Não é legal? Muito legal. Veja, a maioria dos membros dessa família é de Quincy, perto de Agora, Nauvoo. se clicar nessa seta aqui, veja, vai abrir tudo e você vai ver as informações. Que ótimo. Agora eu sei o que é batismo e a confirmação. E o resto? E o selamento. Essas coisas você vai aprender no templo. Tudo assim como teve de ser batizada e confirmada. Tem alguns passos que vai dar para entrar no templo também. Tá bom. Eu estou ansiosa para ir ao templo e fazer o batismo por eles, para ajudá-los. Você ainda tem muitas linhagens que não conhece. Isso é muito então, bom. Então, não é legal? Eu tive muitas emoções no templo hoje. Eu vi alguns amigos da minha ala e fiquei muito emocionado de vê-los lá fazendo o trabalho pelos pais deles. Poder ir ao templo e fazer essas coisas por sua própria família e também por outras pessoas faz você querer voltar logo e fazer mais. Fico animado de pensar que eu vou ter a minha recomendação para o templo em alguns meses. Oi, pai. E aí? Eu me lembro da noite em que eu e o irmão Winters estávamos sentados aqui. Eu liguei pro meu pai e ele me deu alguns nomes que eu estava pesquisando no computador sem encontrar nada. Eu até pensei, ok, eu não vou mais fazer isso. Um dia eu tive um sonho no qual eu lembrava de nomes que eu nem conheço. Nomes que eu recebi e dos quais havia me esquecido.
E todos eles se interligavam e minhas informações cresceram muito rápido. Agora encontrei informações que eram um mistério para continuar com a quarta geração, que são do meu avô lá de 1718. Nem sei ao certo quantos nomes. Só sei que são muitos nomes. Mudamos no ano passado. Recebi um telefonema da segunda conselheira da Sociedade de Socorro. Vou receber o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos nos selar em breve. É um grande passo. É maravilhoso sentir que podemos passar a eternidade juntos. Não só como marido e mulher, mas com nossos filhos também. Poder estar com eles para sempre significa muito para nós. James Marshall Owen. Eu fiz um pouco de obra missionária, trouxe uma pessoa para a igreja. Na verdade, eu o batizei ontem. Foi meu primeiro batismo. Foi... nem sei como explicar o sentimento, porque foi simplesmente maravilhoso. De fato, eu estou fazendo um pouco de obra missionária com o meu pai. Na verdade, visitamos uma ala quando estávamos na casa dele num domingo, e ele foi à igreja conosco. Ele ficou interessado e foi outras vezes. Então, os missionários estão meio que trabalhando com ele também. Ajuda mesmo o testemunho. Nem tem como traduzir em palavras e dizer que isso ou aquilo aconteceu. Você simplesmente sabe que se sente diferente, mais confortável, sente mais paz, mais calma. Fazer a história da família nos aproximou. Sentávamos juntos, eu ajudava e ela me ajudava. Tivemos muito tempo para nos aproximar. Sou muito feliz pelo modo como a igreja mudou nossa vida para melhor. E espero que nossos filhos façam a mesma coisa. A história da família mudou mesmo a minha vida. O casamento, minha vida em geral, sabe, o vazio por não saber quem era a minha família do lado do meu pai. Então, sim, a história da família mudou mesmo a minha vida. As nossas ligações à internet estão em baixo. Eu, quando vi este vídeo, identifiquei-me com ele por aquilo que já tinha relatado aqui anteriormente. Eu não era um recém-converso, não era um membro inativo, mas era um recém-converso. E isto levou-me a pensar, nós às vezes achamos que os perfeitos dos últimos dias é que têm que ir ao templo. Mas eu, quando fui ao templo, era um membro com cerca de 6 meses, a primeira vez que eu fui ao templo. Depois fui fazer minhas próprias investiduras com 1 ano. Eu não sabia nem 1% daquilo que sei hoje sobre o templo. Não quer dizer que saiba tudo, ainda estou a aprender. Cada vez que lá vou, o templo ensina-me muito por intermédio do Senhor, pela sua revelação, pela inspiração. E eu acho que nós, como líderes, podemos fazer algo diferente na vida daqueles que nós podemos tocar e abraçar. Gostaria de fazer uma pergunta a todos. Quem é que vocês acham que nós podemos incluir nesta obra? De ir ao templo. O meu irmão Bruno levantou a mão. Não.
Eu acho que poderíamos ter uma outra visão. Eu acho que podemos levar mais pessoas do que aquelas que nós realmente conhecemos. Será que podemos levar os nossos amigos ao templo? Não sendo eles membros da igreja? Podem chegar à porta. Irmãos, em breve vamos ter um templo no nosso país. E esses podem entrar no templo mesmo sem serem membros da igreja. E por que não também fazermos metas para levar os nossos amigos ao templo um ano depois de eles serem batizados? Por que não fazermos uma meta para os batizar, para os ver no templo? Eu acho que é isso que o Senhor vê em cada um de nós, mesmo não sendo nós mesmos membros da igreja, como pessoas, coisa que nós já tivemos a bênção de encontrar. Mas o Senhor, tenho a certeza que o Senhor nos vê vestidos de branco, a sermos selados com as nossas esposas e com os nossos filhos no templo. Porque Ele vê mais do que aquilo que os nossos desejos, por vezes, anseiam. Eu acho que pecamos um pouco quando não queremos agarrar esta visão, esta ideia de podermos ser todos salvos um dia. Eu acho que podemos levar também os nossos amigos e, por que não, também os recém-conversos. Mas eu acho que esses, para nós, como liderança, terão em primeiro lugar. Felizmente, esta obra tem tocado a nossa família. Eu tinha um gráfico, mas não foi possível apresentar no PowerPoint. Tinha um gráfico que estava em leque e ele demonstra o quanto nós podemos estar unidos como família para toda a eternidade. E eu pus-me a pensar que aquele círculo vai acabar por se fechar até o nosso pai Adão. E é isso que o Senhor promete. Que nós poderemos um dia estar junto do nosso pai Adão e também sermos gratos por aquilo que ele fez, por aquilo que todos os nossos líderes fizeram. Vamos estar todos unidos num grande círculo a celebrar o facto de termos tido um Deus amoroso, um profeta que restaurou o Evangelho, um Salvador que expiou os nossos pecados. Só gostaria de terminar por estar no meu testemunho que eu sei que esta obra é verdadeira e se nós engajarmos nela, nós seremos muito abençoados. A grande bênção será para nós mesmos. Receberemos bênçãos de exaltação junto com a nossa família e com aqueles que nós mais amamos. Eu deixo este meu pequeno discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela vossa presença num dia de chuva tão forte como eu não me lembro de ver numa conferência de estaca, não é? Espero que isso não assuste os nossos irmãos e que possam ter a oportunidade de ser nutridos pela boa palavra. Eu estou aqui a receber SMS, porque há várias pessoas da estaca que estão a ver. Uns dizem que o som está baixinho, depois às vezes dizem que está alto. Samuel, toma aí atenção, está bem ao som. Está bem? Eu estou a receber muitos, está toda a gente. Bom, também é bom sinal, quer dizer que estão a assistir, não é? Bom, irmãos, esta é uma reunião de liderança do sacerdócio e nesta ocasião nós estamos juntos para falar como é que nós podemos agir como líderes para ajudar as pessoas a quem nós servimos. Eu ontem estive a ver algumas estatísticas da nossa estaca e às vezes quando nós vemos estes números, eles são números mas são pessoas. Eu fico um pouco preocupado porque houve aqui algumas coisas que eu tentei interpretar para tentar perceber o que é que queria dizer. Por exemplo, eu vou pedir, se os irmãos quiserem me responder, vou pedir é só que falem alto, está bem? Vou por aqui mais à volta. Samuel, estás a ouvir bem agora? Ok. Então, os irmãos têm ideia quantas pessoas foram batizadas nos últimos 2 anos? O Presidente Amar não vale dizer, não sei se... Têm assim alguma ideia na nossa estaca? Atirem um número para o ar. Tem uma ideia? Não? Não, mais. 196. Né? 196 pessoas. 196 irmãos e irmãs, né, e jovens, foram batizados na igreja, abraçaram o Evangelho. O equivalente, digamos, a duas aulas quase, não é? É muita gente, não é? Portanto, quer dizer que a obra missionária fez o seu trabalho de lançar as redes e apanhar toda a qualidade de peixe. Mas depois eu comecei a olhar um pouquinho mais para perceber o que é que aconteceu com estas pessoas. E este é o ponto que eu quero também transmitir aos irmãos. Porque nós, como líderes, temos que perceber como é que vamos ajudá-las. E para isso temos que perceber onde é que elas estão, o que é que elas estão a fazer ou o que é que lhes aconteceu.
Por exemplo, os irmãos têm noção quantas destas pessoas receberam a investidura do templo nos últimos 2 anos, os batismos dos últimos 2 anos? Atirem um número para o ar. Ok. As estatísticas podem enganar porque pode ter havido pessoas que saíram da nossa estaca, ok? Mas, para todos os efeitos, ontem à noite, 0 pessoas tinham recebido as investiduras. Portanto, eu não tenho certeza se houve alguma que recebeu e que saiu da nossa estaca. Pode ter acontecido. Porque eu nos últimos 2 anos vejo umas 50 saídas. Pessoas a sair. Mas, para todos os efeitos, eu vejo 0 pessoas. Portanto, se nós imaginarmos isto como uma espécie de linha de montagem, não é? Nós somos os trabalhadores desta linha, não é? Nas escrituras, como não havia fábricas nessa altura, falava-se em vinhas. Então, vamos falar em linguagem moderna. Na nossa linha de montagem, nós somos os trabalhadores, alguns montam peças, outros veem se está tudo bem, outros veem a qualidade. Algo se passa porque no fim da linha, e o objetivo é levar as pessoas ao templo, parece que não estamos a levar o produto até ao final, digamos assim, se eu posso usar essa analogia. Isso preocupa-me um pouco, porque isto é trabalho que é feito localmente, né, nas unidades. Não é um trabalho que tem que ser entregue a outras pessoas que não são da unidade. É um trabalho muito local. É um ministério quase 1 a 1. O que é que se passa com as pessoas para elas serem batizadas e depois não terem recebido a investidura? Se esse é o objetivo. Estamos a falar de muita gente. Por exemplo, daqueles que podiam ser ordenados ao sacerdócio, dos tais 196 dos últimos 24 meses, quantos é que acham que não foram ordenados ao sacerdócio? Do total que era possível. Tirem um número. Agora que eu baixei um bocado. 100 que não foram? Ok, tá. No 55. 55 pessoas que foram batizadas e que podiam ter recebido o sacerdócio, não receberam. No fim de eu vos dizer estas coisas, eu gostava de ter um pouco a vossa ajuda para interpretar o que é que isto quer dizer, está bem? Porque eu realmente tenho as minhas ideias, né? Mas podem não ser iguais. Então, e quantos é que foram ordenados ao sacerdócio? Arónico e de Melquisedeque. Foram ordenados 47. Portanto, ou seja, a soma destes 2 números, à volta de 100 pessoas, foram aquelas pessoas que podiam ter recebido o sacerdócio, mais ou menos metade não recebeu e mais ou menos metade recebeu. E dentro do grupo que recebeu o sacerdócio, alguns podiam ter sido elders, mas ficaram só pelo sacerdócio arónico. 24 pessoas ficaram pelo caminho, digamos assim. E não receberam o sacerdócio de Melquisedeque. Na estaca, neste momento, temos 447 pessoas que têm investidura e 363 pessoas da nossa estaca têm um chamado no MLS. Bom, isto não quer dizer que as pessoas não tenham chamado, pode querer dizer que os chamados não estão lançados. Pronto, pode querer dizer isso, né? Mas, irmãos, o que é que acham daqueles números que eu vos estou a dizer? Chocaram-vos de alguma forma ou acham que devia ser diferente? Como é que interpretam isto? O que é que isto quer dizer? Ficam pelo caminho. Mas como é que interpretam isso? Ficam pelo caminho? Acham que é um problema no ensino? Acham que é uma mistura de muitas coisas? Acham que os irmãos localmente nas unidades não estão a ser amigos? Quer dizer, eu aqui também estou a especular um bocado. Realmente nós não sabemos o que é que aconteceu com cada uma, mas eu conto fazer pequenas entrevistas com os bispos, no qual nós vamos tentar passar pelos nomes um e tentar perceber o que é que a gente sabe destas pessoas, não é? E nessa altura, se calhar para a próxima conferência de estaca, talvez eu possa trazer mais alguma informação sobre isso. Mas agora, como liderança da estaca, nós temos que nos preocupar o que é que vamos fazer. Por isso é que eu estou-vos a trazer estas notícias. Irmão Cussi. Isso mostra que temos que trabalhar na retenção. Se houve 200 batizados ou 200 entradas nos últimos 2 anos, se em termos de retenção e progresso não está a seguir como gostaria, tem que se trabalhar na retenção das unidades. Significa dizer também que nós devemos trabalhar na reativação. As pessoas estão lá, estão nas estágios. Sim. Nós devemos trabalhar nelas, no sentido voluntário, e ajudá-las a atingirem o objetivo. Exatamente, Presidente. Isso é o que temos que fazer, basicamente. É verdade. Mas para nós sabermos o que temos que fazer, temos que tentar perceber o que é que não fizemos bem. E eu quero ir um pouco mesmo ao fundo da questão. É uma situação de não sermos amigos das pessoas? É isso?
Eu, por exemplo, falo pela minha própria experiência pessoal. Na minha unidade, enquanto eu fui bispo, as pessoas não tivemos 100% de retenção. E há algumas das pessoas que vieram para a igreja, vinham com alguns problemas, vinham muito doentes espiritualmente e necessitaram de uma atenção muito grande. E apesar da atenção que lhes foi dada, elas ficaram-se pelo caminho. Portanto, deixaram-se, é como aquela parábola do semeador. São aquelas sementes que crescem em pouco solo, portanto têm uma raiz muito próxima ali da rocha e secam com o sol. Portanto, acontecem coisas destas. No entanto, olhando para as 200 pessoas, parece-me que é um número muito elevado. Parece-me que se calhar há qualquer coisa que podemos não estar a fazer bem, podíamos fazer melhor. E é nisso que vamos agora discutir. Eu gostava que pudessem acompanhar, se tiverem as escrituras assim à mão, em Atos, capítulo 16, versículo 5. A escritura em português usa uma palavra que não é igual à palavra que está em inglês. Mas vamos só ler como está em português e depois eu acrescento a outra. Quem é que pode ajudar? E que fala em voz alta. Muito alta. Está-se a ouvir bem, não está, Samuel? Quando é à volta. Tens que aumentar o volume quando for as pessoas falando. Quem é que pode ler? Presidente Cússia, tens aí à mão? Atos 16, 5. Se alguém tiver à mão, pode ler já. Só que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia aumentavam em número. Ok. A palavra em português que aparece aqui é confirmadas na fé. Agora, se calhar podíamos perder aqui muito tempo a tentar perceber o que é que isto quer dizer. As igrejas eram confirmadas na fé. Quando a gente lê isto assim, parece que ficamos um bocado... O que é que isto quer dizer? O que é que ele quer dizer com isto? Ok. Nas escrituras em inglês aparece uma palavra diferente. E às vezes temos a vantagem de poder ter várias fontes, né? A palavra em inglês para confirmadas, a palavra escolhida foram estabelecidas. Foi assim que foi traduzido. Portanto, a escritura em inglês diria qualquer coisa como: e assim as igrejas foram estabelecidas na fé e aumentaram de número, né, diariamente, algo assim. E eu gostava de focar um bocadinho na palavra estabelecidas na fé. A palavra estabelecer quer dizer organizar, instituir, fundar, criar, ordenar, mandar, determinar. Portanto, na verdade, o que nós temos que fazer enquanto líderes da igreja na Estaca de Setúbal é estabelecer a igreja na fé. Temos que organizar as coisas, temos que instituir, temos que fazer com que elas funcionem. E temos programas da igreja, não precisamos de inventar nada de novo. Realmente os programas e as metas e todas estas coisas que nós ouvimos, elas existem. Nós temos que estabelecê-las. É como chegar a um sítio novo onde não existe a igreja. Imaginem, eu não sei quantos daqui fizeram missão e abriram uma área nova. Não sei se alguém teve essa experiência. Mas se calhar o Presidente Cússi, com a experiência lá de Angola, tem esta experiência de abrir áreas novas. Como é que é, Presidente Cússi? As pessoas, quando elas vêm à igreja, elas já sabem fazer tudo. Não sabem nada, não é? E o que é que nós fazemos? Ter aquele tempo de dizer, vou pegar esta pessoa pela mão e vou ensinar como é que se faz. E depois nós vamos orientando e vamos acompanhando. Depois, quando vemos que a pessoa está autónoma, nós podemos deixar. Mas é assim que se faz. Então, ajudar que elas cresçam mais rapidamente. Exatamente. O Presidente Amar. Confirmar. Tiveram o significado da palavra confirmado. E é interessante que diz o dicionário da Portuguesa, demonstrado como verdadeiro. Oh, é engraçado. Sim, interessantíssimo, interessantíssimo. Muito bom. Bom, irmãos. Há uma outra escritura que eu gostaria que nós pudéssemos ler. E gostava que os irmãos tivessem em mente aquilo que discutimos até agora. Vamos abrir em Moroni, no capítulo 7. E antes de lermos bem isto, tenho uma pergunta. Muitas das vezes nós falamos sobre os ofícios do sacerdócio. E eu desconfio que nunca nos debruçamos sobre a palavra ofício. Normalmente, quando nós falamos do ofício, do sacerdócio, acho que a nossa mente automaticamente vai para é um mestre, é um sacerdote, é um elder. Mas a palavra aqui, ofício, quer dizer mais do que isso. Também se usa, às vezes, a palavra oficiais da estaca, não é? E pelo menos quando eu ouço esta palavra, lembro-me logo daquelas pessoas, tipo, nas organizações militares, não é? Que têm alguma responsabilidade perante os outros, não é? Mas eu gostava que lêssemos Moroni 7 e gostava de saber se nós mudamos de opinião. Vamos ver, Moroni 7, capítulo 7, desculpem, versículo 31.
Quem tiver à mão pode ler. E o ofício do seu ministério é chamar os homens ao arrependimento, cumprir e realizar a obra dos convênios que o Pai fez com os filhos dos homens, a fim de preparar o caminho entre os filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, para que deem testemunho dele. E seguindo a ideia que o Presidente Cúcio nos passou de andar com as pessoas, né, quase de mão dada para lhes ensinar, vamos ler o versículo 32 agora. E assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé em Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no coração deles, segundo o seu poder, desta maneira, como o Pai os convênios que fez com os filhos dos homens. Isto é muito interessante, irmãos. Isto é muito interessante, estes dois versículos. Em primeiro lugar, falamos que o ofício do seu ministério... Então, nós, como portadores do sacerdócio, temos uma função, temos um ministério. E qual é o ofício desse ministério? Aqui a palavra ofício muda um bocadinho de sentido, de repente. Parece quase aquela palavra que se usa que se usava assim antigamente. As pessoas tinham um ofício, tinham um trabalho, não é? Tinham uma característica, não é característica que eu quero dizer, tinham exatamente uma profissão. Então, qual é a nossa função? Qual é a função dos portadores do sacerdócio? Qual é o nosso ministério? Irmão Idalino, tens de falar alto, está bem? Que é para só ouvir lá fora. Servir. Muito bem. Chamar os homens ao arrependimento. Cumprir e realizar as obras dos convênios que o Pai fez para com os filhos dos homens. Estão a ver, irmãos? Isto é muito interessante. E eu gosto particularmente do versículo 32, porque assim fazendo, ou seja, usando-se dos portadores do sacerdócio com o ofício que nós temos, a responsabilidade que nós temos, assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé em Cristo. E eu acho isto muito interessante, irmãos. Irmãos, temos mais alguns minutos para esta reunião. Eu gostava que saíssemos desta reunião. Esta é uma reunião de liderança do sacerdócio, com a nossa mente a pensar já como é que nós ajudamos as pessoas, como é que nós ministramos às pessoas, como é que nós ajudamos aqueles que trabalham connosco nos conselhos da aula a ministrar às pessoas, como é que nós fazemos com que as pessoas cheguem ao templo. E isto é algo que nós temos que trabalhar. Temos que ver como é que mudamos, como é que nós participamos. Irmão Mar. E é impressionante que os missionários, que são quem está 24 horas a trabalhar na obra missionária, às vezes eles próprios também perdem foco. Eu estava-lhes a explicar, elas, aquilo que nós precisamos fazer é aquilo que a Igreja nos tem pedido. Usar um relatório de progresso e dar uma cópia a todos os líderes do Conselho da Aula, que deve ser semanal. Sim, exato. Uma reunião breve, já previamente com as designações feitas através do líder da obra missionária na reunião de população missionária. Fazer um calendário batismal e usar a lista de notificação do recém-converso ou do membro que volta à atividade da igreja. E dar uma cópia dessa lista ao próprio membro, para ele saber que o objetivo é levá-lo ao tempo. Exato. É tão simples quanto isto. É usar as ferramentas que temos, não é? Ser perseverantes, ser constantes, Diligentes. diligentes e ajudarmos uns aos outros. Ou seja, não é uma coisa muito grande, não é tipo uma coisa extraordinária, numa luz, não é nada disso. É uma coisa que se faz constantemente, não perder o foco. E é a tal linha de montagem, não é? Cada pessoa tem a sua função e todos nós estamos a preparar os nossos irmãos a irem ao templo. E é não perder o foco. Obrigado, irmão Mar. Irmãos, para ajudarmos as pessoas que nos rodeiam a servirem connosco e a ministrarem, para que cada um cumpra com o seu ofício, com a sua designação, com o seu serviço, então eu sugiro olharmos para o exemplo de Cristo. Quando Cristo esteve aqui na Terra, ele começou a pregar às pessoas, mas ele fazia sozinho. O que é que ele então teve que fazer? Ele sabia o que é que tinha que fazer. Ele tinha uma missão, não é? Ele tinha que organizar uma igreja. E ele não tinha que organizar a igreja só porque tinha que organizar uma igreja. Ele tinha que organizar um conjunto de pessoas, a igreja, para que o trabalho de salvação se realizasse, para que o ofício do ministério dos homens se realizasse. Então o que é que ele fez? Ele foi falar com estes pescadores. Ou seja, não eram pessoas de um clero profissional. Não eram sacerdotes, não tinham estudado as Escrituras.
Eram as pessoas do dia-a-dia, que estavam ali, que trabalhavam, eram pescadores. E conforme ele os ensinou, chamou-os. Obviamente que estes homens pescadores tinham fé. Era o que os distinguia, se calhar, daqueles outros que eram sacerdotes, mas que não tinham muita fé. Então, os pescadores tinham fé. E o Salvador estendendo-lhes a mão e dizendo, vinde, venham e sigam. Algo que é assim, estou a parafrasear. O que é que ele no fundo fez? Ele ajudou aqueles pescadores a tornarem-se pescadores de homens. Agora, este processo não demorou uma semana. Demorou pelo menos 3 anos. Foram 3 anos a ensinar. E o que eu vos quero dizer, irmãos, é o seguinte. Ao longo destes 2 anos é verdade que estas 200 pessoas foram batizadas na igreja. Alguns ficaram pelo caminho. Isso é esperado, porque as pessoas, no fim de contas, é uma decisão também delas. Né? Ninguém é obrigado. Mas nós, como líderes, temos que aprender a estender a mão e a fazer aquilo que o Salvador fez. Portanto, irmãos, líderes que estão aqui, não tenham medo de chamar novos conversos. Chamem. Chamem para chamados. Deem responsabilidades. Se não têm um coro na aula ou no ramo, criem um coro. Pode parecer assim um pouco um coro. Conhecem algum chamado melhor do que este para ter um amigo, ser nutrido pela boa palavra e ter uma responsabilidade? Eu não conheço. Este é perfeito. Se não têm um coro, façam outra coisa qualquer. Não interessa. Chamem as pessoas e depois trabalhem com elas. Vai demorar algum tempo. Talvez até demore 3 anos. Mas no fim, estaremos a estabelecer a igreja na fé, como o apóstolo Paulo ensinou. Também queria só partilhar uma coisa que eu acho que também é importante, já que estamos aqui como líderes, é lembrar que se nós temos cada vez mais temos aquela vontade e aquela visão de que realmente vamos partilhar o Evangelho com todas as pessoas, temos que também estar a considerar que as pessoas vão fazer erros. As pessoas que nós chamarmos vão fazer erros. Às vezes eu sinto um bocado que alguns líderes têm medo de chamar as pessoas porque sabem que elas vão fazer erros e então evitam de chamar. É assim, há vários tipos de chamados. Não tem que ser todos os chamados de grandes, entre aspas, presidência, como líder da obra missionária ou algo assim desse género. Mas todas essas pessoas que nós estivermos a convidar para Cristo, elas podem servir. E à medida que vão servindo, garantidamente elas vão ter a oportunidade de sentir o Espírito e aí sim, isso é que lhes vai converter. Isso é que lhes vai fazer crescer. Porque todos nós estamos aqui também vamos cometer erros. E estamos a cometer alguns erros. Que ainda estamos a aprender. Nenhum de nós é perfeito. Eu queria só lembrar isso aos nossos líderes. Não tenham medo de arriscar. Não tenham medo de convidar as pessoas para servir. Elas vão se enganar. Contem com isso. Mas nós temos de segurá-los. É só isso. É isso. Obrigado, Presidente Nozalta. Irmãos, para terminar, gostava de vos prestar o meu testemunho e também de vos dizer o seguinte. A nossa estaca, ela é bastante extensa. Na verdade, ela ainda vai ficar maior do que aquilo que é hoje em dia. Porque vamos absorver uma parte de uma região do país que está bastante distante de nós. Portanto, é uma estaca que é muito grande, geograficamente. Mas, na verdade, não nos interessa ter muito terreno, pois não? Isto não estamos aqui à conquista de terreno, para fazer o nosso reinado. Não é nada disso, irmãos. Isto são pessoas que vivem ali, naquela região do país, e vivem à volta de 700 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. E o que é que nós vamos fazer? Vamos nos concentrar na nossa vidinha aqui? Queremos que o Evangelho chegue a todo o lado ou não? Isso vai exigir sacrifícios, mas ao mesmo tempo também não podemos descurar as pessoas a quem servimos aqui. Não podemos tirar toda a gente daqui e ir pô-la lá. Portanto, vamos pensar, e como presença de destaca temos conversado sobre isto, como é que vamos agir no próximo ano de 2017. Mas eu quero que saibam que a Igreja está a crescer. Ela vai se expandir. E se existe uma profecia que diz que Portugal vai estar coberta de estacas, com certeza que Portugal tem que estar coberta de estacas. E Portugal não é só o Miratejo ou Setúbal. Portugal é em todo lado. E isso vai exigir que nós consigamos trazer mais pessoas para estabelecer a Igreja em fé. Precisamos de mão de obra, irmãos. Precisamos de servos. Precisamos de pessoas que saibam fazer. Entendem? Posso contar convosco. O Salvador conta convosco, irmãos. Façam a vossa parte. Chamem as pessoas que não sabem fazer. Elas vão cometer erros. É verdade. Mas aprendem. Nós aprendemos com os erros, não é? Queridos irmãos, eu amo-vos muito. Estou muito grato pela oportunidade que tenho de vos falar e por estarem aqui presentes. Vamos ter de seguida a nossa sessão de geral de sábado. Espero que a chuva realmente não tenha assustado muita gente, mas há mais pessoas pela estaca a assistir neste momento. Que possamos estar em espírito de união e oro para que possam orar por mim e pelos meus conselheiros para que consigamos cumprir com o ofício do ministério que nos foi entregue.
que é presidir o sacerdócio nesta estaca e orientar os esforços de cada um de vós. Lembrem-se sempre, quando alguém precisa do Evangelho, quando alguém precisa de ser batizado, quando alguém precisa de receber o sacerdócio ou de uma bênção de saúde, somos nós que vamos fazer isso. O Senhor confiou-nos essa responsabilidade. Porque, na verdade, Ele podia fazer isso sozinho. Mas quem é que ia aprender depois? Ninguém ia aprender nada. Queridos irmãos, gostaria de vos deixar estas minhas palavras com muito amor, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos então encerrar esta reunião e queríamos então só também agradecer a presença de todos e para aqueles que nos estão a ver pela transmissão também o mesmo. E gostaríamos agora de convidar o irmão Mário, meu irmão Miguel Adriano, para fazer a última oração. Nosso Pai Celestial, estamos gratos pela oportunidade que tivemos de ter esta sessão de liderança do sacerdócio. Estamos gratos pelos conselhos, pelos ensinamentos, pelas ideias e pela determinação que temos de poder ajudar todos os nossos irmãos que estão agora a entrar e que estão já connosco na igreja. Queremos pedir uma bênção para que nos saibas sempre animar, incentivar e ajudar a cumprir as nossas responsabilidades. Queremos pedir uma bênção também para todos os missionários, para todos os líderes da igreja que saibam tocar o coração das pessoas, ajudá-los no seu processo de conversão e assim termos uma estaca, uma igreja no nosso país sempre forte. Queremos pedir uma bênção muito especial para a nossa presidência diária, para a presença do templo, a presença da igreja e também para a presidência de estaca, que possa nos dar a energia, a força e a espiritualidade para nos guiarmos neste trabalho tão importante. E estas bênçãos e pedidos fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Temple and family history work is one work divided into two parts. They're connected together like the ordinances of baptism and the gift of the Holy Ghost. Father in heaven wants each of us to receive both parts of the blessing of this vicarious work. It's up to you and me to claim those blessings. Any temple work you do in the temple is time well spent. But receiving ordinances vicariously for one of your own ancestors will make the time in the temple more sacred, and even greater blessings will be received. Do you young people want a sure way to eliminate the influence of the adversary in your life? Immerse yourself in searching for your ancestors. Prepare their names for the sacred vicarious ordinances available in the temple. And then go to the temple and stand as proxy for them to receive the ordinances of baptism and the gift of the Holy Ghost.
When you were baptized, your ancestors looked down on you with hope. Many of your ancestors died never having the chance to accept the gospel. The Savior organized his servants among his spirits to preach the gospel to every spirit. All are to have that chance. When you received that testimony, you could ask the missionaries for baptism, but those who are in the spirit world cannot. Someone in this world must go to a holy temple and accept the covenants on behalf of the person in the spirit world. There are more resources to search out your ancestors than there has ever been in the history of the world. You can start searching in the first few generations going back in time. You are not just gathering names. You will identify many of your ancestors who need your help. Those who never met in life will become friends you love. Your heart will be bound to theirs forever. Their hope is in your hands. Numa cerimónia histórica realizada em Lisboa, Portugal, líderes e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tiveram a companhia de diversos responsáveis cívicos para testemunharem o início do primeiro templo do país. O elder Patrick Kieran, presidente da Igreja na área da Europa, que presidiu a cerimónia, descreveu este evento marcante como uma grande bênção para os membros da Igreja portugueses. The Lisbon Temple groundbreaking is the culmination of years of hope and prayers and faith. It's just a glorious moment for the 42,000 Latter-day Saints who live in Portugal. Também presente na cerimónia estava o 70 da área da Igreja em Portugal, o elder Joaquim Moreira. Explicou a diferença que este templo fará na vida dos membros que o vierem a frequentar. No templo nós podemos realizar rituais e cerimónias para além desta vida. Então nós podemos ter famílias unidas para sempre. E isto é uma bênção que eles esperam já há muito tempo. O Templo de Lisboa, anunciado em outubro de 2010, será um dos 13 templos em funcionamento na área da Europa quando estiver concluído e servirá aos membros da Igreja em Portugal continental e nas ilhas dos Açores e da Madeira. O elder Kieran também destacou as bênçãos adicionais de ter um templo em Portugal, ao descrever o que ele simboliza quer para os membros da Igreja, quer para o público em geral. To have a temple in Portugal
is a symbol of our growth, a symbol of our confidence in Portugal, in our church, and in our people here. It'll be a great symbol of our faith and a beautiful part of this landscape for many decades to come. Faccio opera missionaria dando la voce ai video della Chiesa. E questo mi fa sentire molto elettrizzato. Sento sempre lo spirito quando guardo i video della Chiesa. Una maestra ha apprezzato molto i video e ha voluto sapere di più sulla Chiesa. Tutti possono condividere i video della Chiesa con i propri amici. Se posso farlo io, puoi farlo anche tu. Dans mon programme de la foi en Dieu, je devais finir le 13e article de foi. Et j'ai ramené mon livret à l'école. J'ai ouvert mon sac et mon amie, elle a vu le livret de la foi en Dieu et m'a demandé ce que c'était. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup ces objectifs et qu'elle voulait en savoir plus. Et ça m'a fait penser qu'il fallait que j'apprenne mon 13e article de foi. Et elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on l'apprenne toutes les deux? Je lui ai dit oui. J'ai ressenti beaucoup de bonheur parce que j'ai appris à une nouvelle amie ce que c'était l'évangile. Je vais l'inviter à l'église pour qu'elle voit ce que c'est. Si moi je veux le faire, vous aussi.